Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, bom dia e bem-vindos ao segundo dia do Encontro Ciência e Inovação 2026. Esperamos que amanhã tenha sido enriquecedora e que as sessões paralelas já realizadas hoje tenham proporcionado momentos de partilha, aprendizagem e colaboração. Vamos agora dar início à sessão plenária 4, com o tema O Ecossistema Português de Investigação e Inovação para o Futuro. Esta sessão abordará a nova Lei da Ciência e da Inovação e as perspectivas para o desenvolvimento do Ecossistema Nacional de Investigação e Inovação. Convidamos a subir ao palco a Senhora Secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, para dar início a esta sessão. Olá, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui no encontro este ano de Ciência e Inovação, mas esta tradição que nos tem juntado a todos ao longo de vários anos e agora com uma população muito mais diversa e que exprime no fundo, este ecossistema de ciência e inovação. E nesta sessão nós vamos fazer a ponte com a próxima sessão em que o Sr. Ministro e a Comissária nos vão falar do ecossistema europeu e também a forma como Portugal se tem vindo a preparar para os novos desafios e, sobretudo, para o novo Programa Quadro. E nós, quer eu, quer o Secretário de Estado da Economia, vamos focar-nos no ecossistema português, mas num ecossistema que se prepara cada vez mais para o futuro. Nós sabemos, e não vou perder muito tempo com diagnósticos, porque o que nos interessa é as soluções e a ação. Mas sabemos que há alguma fragmentação neste sistema, e que há muito financiamento de várias origens, mas que a sua coordenação não é sempre a melhor. E isso faz com que não consigamos retirar desses incentivos, do investimento, do financiamento, o maior impacto e o maior potencial que poderíamos tirar se tivéssemos os vários instrumentos alinhados. E é isso que nós pretendemos que aconteça cada vez mais, com uma ligação e uma melhor coordenação entre a investigação, entre as questões científicas e depois quer a capacidade de gerar processos, produtos, serviços, a inovação e depois também que quem se dedica e os agentes e as entidades que estão a dedicar-se ao desenvolvimento possam comunicar com os agentes mais científicos para levantar novos desafios e haver aqui um ciclo virtuoso. E precisamos de mais previsibilidade, mais estabilidade, mas também de muito mais simplificação. Ter processos, procedimentos que estão ao serviço da comunidade e das necessidades da sociedade e não enrolarmos nos procedimentos em si e eles serem um fim em si, como frequentemente nos acontece a todos. E, portanto, há dois grandes aspectos que são transformadores e que temos vindo a falar no último ano. Por um lado, é a fusão da Fundação de Ciência e Tecnologia, Instituto Público, com a Agência Nacional de Inovação, que era uma SA, e com esta transformação e fusão, nós vamos passar a ter uma agência, já temos a Agência de Investigação e de Inovação, que é uma EPE. Nesta fusão há vários passos que é preciso cumprir, que nós precisamos, e temos feito isso, assegurar
com o Conselho Diretivo da FCT, a quem eu aproveito para agradecer muito, à professora Madalena e a todo o Conselho Diretivo da FCT, a professora Paula, o professor João Nuno e o professor Bob, por todo o trabalho que têm desenvolvido, não só previamente enquanto Fundação de Ciência e Tecnologia, mas neste período de transição que é fundamental que haja esta articulação, este sentido institucional, porque fundir duas grandes instituições que têm códigos e regulamentos diferentes à partida e transformar numa terceira que também tem, no fundo, procedimentos, tutelas e organizações diferentes, e isto não é fácil, e toda a comunidade sabe que não há disrupção dos procedimentos que têm ocorrido, dos concursos, e tudo tem sido feito de uma forma muito tranquila, muito serena, com muito profissionalismo, e quer os funcionários, os trabalhadores da IFCT, quer os trabalhadores da ANI, têm demonstrado que é possível fazer uma operação destas com serenidade, com tranquilidade e com um serviço mantido à comunidade. E a comunidade também tem sabido responder muito bem, e de várias formas. Por um lado, na execução, e também queria aqui destacar a execução, por exemplo, do PRR em relação às unidades de investigação, aos laboratórios associados que estão agora a aumentar também a execução, e a forma como a comunidade se tem posicionado, não só nas suas atividades habituais, como agora no acrescentar à contribuição que tem sido feita para esta mudança. E ontem tivemos aqui a professora Maria do Rosário, partidário, na primeira plenária, a mostrar-nos em que ponto é que nós estamos da discussão da alocação orçamental e da definição dos domínios estratégicos, e os contributos de todos, de toda a comunidade, e que provém de instituições completamente diferentes, de empresas, de centros de interface, de centros de investigação, das universidades, dos politécnicos, tem sido muito, muito empenhada, e, sobretudo, nós estamos a fazer isto em conjunto, e isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, estamos a rever o regime jurídico da Lei da Ciência, que se vai passar a chamar Lei da Ciência e da Inovação, e depois também vamos pedir a vossa ajuda quando tivermos o documento em audição pública. Em relação aqui à agência, não vou dizer muito mais porque já sabem, portanto, previsibilidade e estabilidade, e isto é possível planeando, e é a grande diferença que vamos introduzir, é haver o contrato de programa que vai ser assinado no fim deste ano e que vai começar a entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2027 até 2031, e já falámos várias vezes neste aspecto que é fundamental. Nós temos a feliz coincidência de começar um novo programa quadro, como vão ver na mesa seguinte, entre 2028 e 2034, o programa europeu, muito centrado na competitividade, na relação entre o Novo Horizonte Europa e o Fundo Europeu de Competitividade, que faz exatamente esta ponte entre os dois grandes programas que estão no pilar da competitividade, e nós, com a nossa discussão, vamos estar muito mais bem preparados para a captação de fundos a partir de 2028, dos novos fundos europeus.
Depois, esta integração em toda a cadeia de valor, e quando nós falamos de inovação não apenas tecnológica, mas em todos os setores. A discussão dos domínios estratégicos, mas chamar mais uma vez a atenção que as prioridades nacionais serão aqueles desafios e domínios em que depois vamos abrir programas que podem ser top-down para resolver alguns problemas, mas dentro desses domínios também vai haver programas bottom-up dentro dos domínios e, além disso, temos o outro pilar, o primeiro pilar, tal como no Horizonte Europa, onde temos as áreas de investigação e desenvolvimento e onde temos os financiamentos institucionais para centros de investigação, para programas doutorais, para projetos em todos os domínios científicos e ainda o terceiro pilar da unidade de promoção à inovação. Tudo isso está publicado no Decreto-Lei 132 de 24 de dezembro de 2025 e, portanto, é público e agora estamos nessa discussão. O outro aspecto também muito importante é nós necessitamos não só de coordenar os instrumentos de financiamento, como de diversificar, ter a capacidade de captar mais fundos privados, isso ontem foi muito discutido, de termos a participação de empresas, de centros tecnológicos, de parques tecnológicos, todo este ecossistema, mas diversificando também o tipo de fundos que nós temos disponíveis para aumentar o bolo, para termos cada vez mais financiamento nestas áreas. O outro aspecto importante da nova agência é estar centrado no utilizador, com uma organização interna que obviamente vai ser diferente, porque vamos ter um conjunto de instituições que existiam e passamos a ter agora uma agência e com métricas para a prestação de contas da própria agência, que pode ir desde o tempo de resposta ou o tempo até à assinatura de um contrato, etc., com a utilização também de métodos que nós agora temos ao nosso dispor e que não existiam anteriormente, nomeadamente inteligência artificial e automatização, digitalização. Em relação à lei da ciência, a lei da ciência e da inovação vai ajudar a clarificar os agentes do sistema e vai, sobretudo, passar, e é essa a grande diferença, de um ecossistema que era reconhecido pelas suas diversas tipologias, que vão continuar a existir, mas para passar a ter uma avaliação muito mais funcional. E eu já explico o que é isso, e também com incentivos de várias ordens, não só financeiros, mas facilitadores de promoção deste link entre a ciência, a investigação e a inovação. Portanto, nós vamos continuar a ter descritos, como na lei anterior, vários agentes no sistema. Vamos ter lá as instituições de ensino superior que não eram mencionadas na anterior lei e que, obviamente, as instituições de ensino superior são importantíssimas neste ecossistema, mas temos também lá as empresas referidas, as que fazem e produzem inovação, que também não estavam referidas. Portanto, os agentes são imensos no sistema, mas nós depois queremos arrumar o sistema através de funções basilares que alguns destes agentes desempenham e depois alguns deles serão elegíveis para financiamento institucional para poderem ter um financiamento específico que os ajuda a desenvolver atividades ou científicas ou de desenvolvimento tecnológico e inovação e depois, muito importante também, haver um financiamento para um portfólio de infraestruturas nacionais. Além deste financiamento
para estas entidades que estruturam o sistema, com as suas funções basilares, vai naturalmente continuar a haver financiamento público para programas, para projetos, para programas que podem ser em copromoção, que podem ser especificamente para resolver desafios, para projetos bottom-up, para projetos inovadores, para startups, etc. E isto são vários projetos diferentes, com avaliações periódicas e com contratos programa e com contratos dos projetos, com estudantes de doutoramento, com investigadores e com as próprias instituições. Com isto, pretendemos aumentar a excelência científica, valorizar esta transição, esta transferência do conhecimento, ter infraestruturas cada vez mais robustas para serem competitivas, ter um investimento público muito mais eficiente, porque mais coordenado, aproveitando as diferentes fontes, e quando eu falo de diferentes fontes estou a falar europeias, nacionais e regionais, e que elas funcionem de uma forma sinérgica para serem muito mais eficientes na forma como servem o ecossistema e termos um impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental, cultural e económico. E assim conseguirmos ter um sistema que seja um sistema que nos satisfaça muito mais a todos. E com estas duas grandes modificações, quer no regime jurídico, quer na forma como as agências de suporte à comunidade e de serviço à comunidade funcionam, queremos chegar ao 3% do PIB, que há muito anunciado, mas lembrando que o componente privado é um componente aqui também muito importante na participação do sistema. Muito obrigada e passo a palavra ao Secretário de Estado da Economia. Passamos então agora à intervenção do Sr. Secretário de Estado de Economia, João Rui Ferreira. Muito bom dia a todos. É fantástico ver esta sala tão preenchida, mas cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Ciência e da Inovação e toda a equipa da AI ao Quadrado, no seu Presidente e todos os participantes. Eu não consigo ver ninguém, portanto é muito difícil. De qualquer maneira, permitam-me dizer o seguinte. Nós hoje estamos num momento onde os países, enfim, talvez um pouco à força, perceberam, e sobretudo na Europa, que dependemos muito menos daquilo que descobrimos, mas sobretudo daquilo que podemos fazer com as nossas descobertas. E nós, como eu dizia, estamos de facto num desses momentos. O futuro económico dos países, além do potencial que existe dos seus recursos naturais, em particular daquilo que são os minerais ou os extrativos, passa sobretudo pela capacidade de transformarmos conhecimento em valor. E esse é, de facto, o grande fator distintivo e competitivo daquilo que será a economia do século XXI. Portanto, é com prazer que participo neste encontro, onde reúne, de facto, toda a cadeia de conhecimento, desde investigadores, empresas, centros tecnológicos, startups, também decisores públicos, e onde todos, nas suas diferentes funções, estão unidos numa única convicção, que é o conhecimento, o principal motor do desenvolvimento económico. Como disse, hoje no espaço europeu, sabemos, e talvez à força, como dizia, que essa separação entre aquilo que era a investigação, a ciência e aquilo que é a sua aplicação prática deixou de fazer sentido. Sei que o Presidente da AI ao Quadrado falou deste tema. Houve quem diga que tem dois amores, nós temos mesmo só um amor, mas a importância é mesmo essa, é como é que nós conseguimos ligar o sistema científico com o sistema de inovação. E há uma ideia de base. Ligar é indispensável, mas para podermos competir do ponto de vista global, é igualmente necessário ganharmos escala, transformarmos este conhecimento em valor, em impacto,
e termos empresas e instituições que consigam disputar os mercados globais. Vivemos um mundo marcado por grandes transformações, a inteligência artificial, a transição energética, a competição pelo talento, transformações geopolíticas e tecnológicas muito grandes, e os países que vão vencer são efetivamente aqueles que conseguem transformar esta realidade em crescimento económico. Nós enfrentamos um desafio muito claro: crescer mais e crescer melhor, sobretudo crescermos de uma forma sustentada para podermos convergir com as economias mais avançadas do espaço europeu. E, portanto, o desafio essencial não é crescer acima da média europeia apenas 1 ou 2 anos, é mesmo consegui-lo fazer durante uma geração. Essa convergência não será alcançada por decreto, não vai ser apenas alcançada por mais exportações, mais investimento, mais condições macroeconómicas, vai sobretudo ser alcançada pela criação de valor e, sobretudo, a incorporação de valor acrescentado naquilo que produzimos. Mais valor do lado das empresas, mais valor naquilo que produzimos e exportamos, mais valor no trabalho e o que chega aos trabalhadores e mais valor naquilo que é a nossa cadeia de conhecimento. Em suma, tudo isto são os pilares de um país mais produtivo e foi efetivamente esse o objetivo com que organizamos a estratégia económica do Governo, uma estratégia que assenta em 5 pilares essenciais: investimento de qualidade, inovação transformada em valor, produtividade, internacionalização e, na base, também uma grande combate ou eliminação da burocracia. Enumerei estes 5 pilares, mas, na verdade, o que é importante é compreender a ligação entre eles. O investimento vai impulsionar a inovação vai aumentar a produtividade vai aumentar a nossa forma de competição internacional ou a nossa competitividade global, e tudo isto exige que tenhamos instituições mais simples, mais rápidas, mais previsíveis, mecanismos que cheguem mais depressa e de uma forma mais estável e previsível a quem investe, a quem empreende e, na verdade, a quem cria valor. Queremos criar condições para que mais empresas possam crescer, possam ganhar escala, que incorporem tecnologia, que exportem mais, que ocupem posições de maior valor, sobretudo mais avançadas nas cadeias globais. Agora sim. E importa dizê-lo com confiança, nós, na verdade, não começamos do zero. Portugal tem construído, ou construiu ao longo das últimas décadas, um património científico e tecnológico de qualidade. Temos talento, internacionalizamos o nosso sistema científico, reforçamos as ligações entre universidades e empresas, criamos uma rede de instituições de interface que é hoje reconhecida e os resultados começam a aparecer. No último European Innovation Scoreboard, os resultados de 2026 mostram que estamos a convergir com os sistemas de inovação mais, mais avançados da Europa, apesar de ainda estarmos hoje no 15º lugar da União Europeia, estamos em 93% daquilo que é a média europeia e somos o primeiro país em alguns fatores que olhamos com atenção e menos bem posicionados noutros que não estamos tão bem posicionados. Em particular, por exemplo, somos o primeiro país no apoio público à investigação e desenvolvimento empresarial. Destacamos-nos também, curiosamente, nas vendas de produtos inovadores e na capacidade de atrair talento altamente qualificado. E somos também reconhecidos por termos universidades competitivas, um ecossistema empreendedor dinâmico. Na base disto e naquilo que também liga muito com a relação entre estes mundos, sobretudo com as nossas empresas, temos uma rede de interface tecnológica relevante. Portugal tem hoje 40 laboratórios colaborativos, 31 centros de tecnologia e inovação, e estas instituições desempenham e vão desempenhar um papel absolutamente essencial na modernização da economia portuguesa. Trabalham diariamente na transferência de tecnologia para a indústria, na digitalização de processos produtivos, no desenvolvimento de novos produtos, na descarbonização dos processos e na aproximação entre quem produz conhecimento e quem produz, efetivamente, bens ou serviços. Mas há uma lição que importa retirar dos ecossistemas de inovação mais competitivos do mundo. As economias que lideram não se distinguem pelo número de instituições que possuem, distinguem-se sobretudo pela força das suas instituições, pela capacidade de atuar em rede, de ganhar escala, de atrair talento e investimento e de competir internacionalmente. No fundo, pela capacidade das instituições terem impacto. Mesmo os países com economias muito maiores que a portuguesa organizam os seus sistemas em torno de um número reduzido de instituições de grande dimensão,
capazes, como disse, de concentrar competências, mobilizar os recursos e ter um impacto global. Também em Portugal temos o objetivo de prosseguir esse caminho. Menos fragmentação, mais integração, menos dispersão, mais massa crítica. Também menos sobreposição e mais capacidade de executarmos com impacto. Porque é de facto nessa escala, nessa reorganização, na especialização e na capacidade de projeção global que hoje se joga uma grande parte, como disse, da competitividade das nossas economias. E é aqui que também encontramos um desafio para a próxima década. O nosso problema poderá ser não gerar conhecimento, hoje é consensual que temos competências nessa matéria. O nosso principal desafio está na capacidade de o transformar, diria até de uma forma mais rápida, mas sobretudo consistente, em investimento, novas patentes, novos produtos, novas empresas, novos negócios e ganhos de produtividade. O gargalo, portanto, poderá estar na absorção empresarial desse conhecimento gerado e, por isso, nenhuma estratégia também será bem-sucedida se não tivermos empresas dispostas a correr riscos, a investir mais, a experimentar, a transformar conhecimento em produtos mercados, em novos mercados e, sobretudo, em novos negócios. E, de facto, vai ser esta capacidade que nos vai distinguir e o sistema de inovação vai ter que conseguir acompanhá-lo. Vamos medir a sucesso pela capacidade que temos de absorver ciência, de transformá-la em riqueza e levá-la aos mercados, e foi exatamente por isso que respondemos a este desafio também com a criação da Agência para a Investigação e Inovação. Representa uma das mais importantes reformas institucionais do nosso sistema nas últimas décadas, mas importa sublinhar que esta não é apenas uma reforma administrativa, ela é também uma reforma económica. Não foi criada numa lógica de financiar projetos, foi criada mesmo para ligar todo o sistema. E o objetivo é que uma boa ideia nunca fique pelo caminho entre o laboratório e o mercado. Pretende aproximar todo o ecossistema, acelerar a transferência de tecnologia, reforçar e apostar em setores estratégicos, estimular a industrialização do país. E esta visão já está a ser concretizada nos últimos meses através de coisas muito concretas. As agendas mobilizadoras do PRR, em particular, permitiram reforçar setores de elevada intensidade tecnológica, como as ciências da vida, o aeroespacial, aeronáutico, a transição energética através das renováveis, mas também muita transformação tecnológica naquilo que eram as nossas indústrias mais maduras. A aposta deste Governo no programa STEP, onde direcionamos mais de 1,1 mil milhões de euros para tecnologias estratégicas essenciais ao futuro da Europa, é um sinal e uma aposta clara, não só daquilo que são a criação de valor na economia portuguesa, mas também a preparação do nosso ecossistema para aquilo que vai ser o Fundo Europeu da Competitividade, onde nos vai obrigar a jogar um jogo global, altamente competitivo e de excelência, e entendemos e acreditamos que estaremos mais preparados se conseguirmos dar este espaço, e este foi um primeiro exemplo disso, e a procura tem sido um sinal claro de que temos empresas e instituições capazes de o fazer. Também no IFIC, o Instrumento Financeiro de Inovação e Competitividade, mobilizamos também mais de 1.000 milhões de euros para apoiar projetos nas áreas da inteligência artificial, da industrialização do país e da indústria da defesa, algo que é um pilar essencial também nos próximos anos. Em particular, na capacidade que vai dar às nossas indústrias de se adaptarem às utilizações do duplo uso e, sobretudo, uma grande componente de procura pública que vai abrir a oportunidade a desenvolver novos negócios. Mas queremos também ir mais longe, ir mais próximo das PMEs. Do ponto de vista da inteligência artificial, queremos chegar a 100 mil pessoas em competências nos próximos 3 anos e estamos igualmente, como é público, a preparar o lançamento do Fundo de Fundos do Banco Português de Fomento, destinado a mobilizar capital privado, reforçar a capitalização das empresas, apoiar aquelas que têm maior potencial de crescimento e de internacionalização. Todas as medidas têm a mesma lógica: transformar conhecimento em investimento, transformar esse investimento em produtividade e que consigamos, através dessa produtividade, criar mais riqueza e, com a mais riqueza, ter melhores salários e melhores condições para todos. Queremos fazê-lo não de uma forma curto prazo, mas numa lógica de convergência duradoura com quem está mais avançado. Na verdade, esta é uma oportunidade para que mais jovens possam construir o seu futuro em Portugal, para que mais empreendedores possam lançar os seus negócios no nosso país. Portugal encontra-se hoje numa posição importante de estabilidade, de reconhecimento internacional,
de talento em áreas STEM, de qualidade de vida no nosso país, de energia competitiva, mas a tónica e a mensagem tem que ser combater qualquer comodismo ou excessos de confiança. Temos de reforçar o nosso sentido de responsabilidade, reconhecer a nossa dimensão, mas sem perder um espírito forte de ambição. E a próxima fase portuguesa será conquistada, como disse, através desse valor acrescentado, da inovação, da produtividade, da capacidade, sobretudo, de executarmos e de transformar isto em economia real. A ciência vai ampliar aquilo que sabemos, a inovação vai transformar isto em valor real e são as empresas que vão poder transformar esse valor em investimento, em mais emprego, em mais exportações e em prosperidade. Porque crescer acima da média europeia durante um ano vai ser uma boa notícia, mas, sobretudo, queremos crescer acima da média durante décadas e é aquilo que verdadeiramente pode transformar o país. Só vai ser possível se estivermos todos juntos neste desafio. Vocês, pelo que senti nos últimos dias, em particular ontem e esta manhã, estão. Esta mobilização é de facto massiva e é um sinal claro do interesse que desperta esta transformação e, sobretudo, deixar-vos uma mensagem que o Governo estará ao vosso lado e que reforçará muito essa ambição. Portanto, desejo continuação de um bom dia de trabalho. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado.